você for observar bem, a Virgínia, ela linka todos os Tudo, conteúdos é verdade. vende alguma É coisa, muito né? estratégico, né? Ela é muito estratégica até nos stories. Mesmo o cotidiano dela é muito estratégico. Então, assim, eu vou... E o que é difícil? A pessoa parar todo dia para fazer um conteúdo. Não, Então, gente. escolha um dia da semana. Fale, escolha um dia da semana. Senta, pega um caderninho, um lápis e uma caneta. Um lápis e um papel. Vou lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que eu posso postar? Eu vou fazer um bolo, eu não posso, estou começando agora, eu não vou investir em 32 bolos. O que eu vou fazer? O primeiro post eu vou pôr os sabores dos bolos que eu faço. Vou fazer um reels fazendo um bolo, que esse daqui vai me trazer audiência. Aí, logo em seguida, eu vou colocar os meus sabores dos bolos. Aí, logo em seguida, vou pôr uma foto de um bolo, de um pedaço de bolo, como eu entrego. E aí, quando você está gravando fazendo o seu primeiro bolo, você vai gravar todo o processo. Todo esse processo, depois você consegue fatiar ele e usar ele de várias formas e várias vezes. Então, você pode fazer um reels do processo todo em time-lapse. Pode fazer um reels de como você embala, né? Porque você fez todo o processo. Aí você separa esse e faz um reels de como ele embala, como esse produto chega na casa do cliente, que é outra coisa muito importante hoje. Com a concorrência, as pessoas, para você se diferenciar do preço, você tem que gerar experiência. É verdade. Uma experiência diferente. Então, eu entrego o bolo numa caixinha, vai com um bilhetinho, tudo isso faz diferença. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Eu sou a Renata Gildice. Estamos aqui para mais um episódio. E se você quer empreender, quer saber dicas maravilhosas hoje vai ser de marketing digital, começa agora. Acompanha a gente já vai apresentar a nossa convidada de hoje, mas a gente tem nossos recadinhos de toda semana, né, Rê? Exatamente, pessoal. Então, você já curtiu a gente, você já está seguindo a gente no Instagram e também aqui no YouTube. Então, deixa o seu like pra gente, ative as notificações para receber todos os nossos episódios que vão ao ar nas terças-feiras, às 16h22. Você pode assistir quando você quiser. Quando ficar melhor para você, né? Exatamente. Gente, tem muito episódio bom. Tem, nossa, olha, a gente fez uma revisão de todos os nossos convidados aí. Não é que a gente quer falar, né? Não, mas, gente, são os melhores convidados do YouTube. Muito legal. Tem uns episódios muito legais. Tem. Se você quer empreender, para todas as áreas, quer né? falar de espiritualidade, prosperidade, transição de carreira, saúde, saúde. Tem muita coisa boa, então acompanha. E vamos chamar também nosso querido Paulo Amaro para mais uma semente de otimismo nessa semana. Olá, meninas! Olá, pessoal que estão aqui nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre momentos difíceis. Não perca a esperança porque acha que hoje está tudo dando errado. Todos nós passamos por momentos difíceis e é natural duvidar e sentir cansaço. Mas não deve ceder à vontade de desistir. Quando menos esperamos, acontece algo bom e a vida muda. Um dia estamos mal, no dia seguinte fica tudo bem. Assim é a vida, mas você não deve parar de lutar por esse motivo. Jamais deve desistir, desanimar ou perder a esperança. Acredite, sei que vai dar tudo certo, só depende de você. Vamos lá, levante a cabeça e avante. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo, um beijo grande. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, especialista em marketing. Não é só o digital, né? Pelo que a gente já ficou sabendo, é marketing no geral. Cris Delbúcio, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de ter sido convidada para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vai ser, eu tenho certeza. Porque a gente quer saber absolutamente tudo. Queremos que você entregue o segredo. Exatamente, exatamente. Vamos entregar. Bom, Cris, vamos começar
começar a falar um pouquinho, né? Você estava contando pra gente aqui no off que você já trabalha com marketing desde sempre. Não é que você entrou nessa nova onda aí, né? O marketing me escolheu lá atrás, quando nem existiam redes sociais ainda. A gente tinha e-mail, né, como principal fonte de contato. Foi lá na época dos Incas, dos Maias. Mais ou menos isso, lá para os anos 2000. A gente tinha só o Orkut, que não era muito uma ferramenta de marketing, de divulgar empresas, É verdade, né? Era uma coisa bem social. Era a verdadeira rede social, Era né? verdade. Não tinha muito anúncio, não tinham essas coisas. Tinha fazendinha, tinha comunidades, né? Eu odeio calça legging. Umas coisas assim. Eram umas coisas bem estranhas, mas as pessoas se conectavam, né? E era essa a intenção da rede social. E aí eu comecei como designer e com a necessidade veio vindo a internet cada vez mais forte, a rede social, Facebook e depois Instagram, e com tudo isso a necessidade das empresas estarem nessas redes sociais, mostrarem a que elas vieram, né? Porque o papel passou a ter menos importância, não é mais, hoje é mais difícil, você ainda até encontra em prédio, né, você tá, né, o pessoal entrega, eu falo, gente, será que eu tô com cara de que eu vou comprar apartamento aqui? Um exemplo são as revistas de bairro, não sei se vocês lembram. Lembro. Tapete, a revista In, que era fortíssima. Nossa, eu anunciava em todas, com o Nilson. Era muito forte a revista In. E Em casa. Em casa. E com o tempo, com a presença das redes sociais, elas foram deixando de existir, né? E aí, as empresas tinham que estar em algum lugar. Redes sociais. E aí vem todo esse trabalho de rede social. Algoritmo que muda toda hora. Então, gente, porque na revista você fazia um anúncio, mandava lá e podia pôr 10 meses o mesmo anúncio. E funcionava. Né? Vinha a ligação. Hoje em dia a gente chama de pontos de aquisição. Né? Então, quais são os pontos de aquisição? Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, que são tudo que a gente... e-mail, são... WhatsApp, né? Porque são todos canais que você consegue chegar no seu cliente e aí você consegue formar um lead. Lógico que cada um tem uma forma de ser trabalhado, né? Mas são todos o que a gente chama de pontos de aquisição. Então, da mesma forma que hoje em dia a gente tem mais pontos de aquisição, é muito mais difícil de você chegar no seu público ideal. E por que, Cris, que é mais difícil de chegar no público? Porque a gente tem ideia, assim, que... Parece que, meu Deus, tá uma concorrência feroz, assim, né? Parece tem muita gente fazendo a mesma coisa. Né? Muita gente falando do mesmo assunto. Tem mercado para todo mundo. E o que diferencia uma pessoa da outra, o que diferencia um conteúdo do outro, é especificidade. Quanto mais específico você é, apesar de você atingir um público menor, você consegue atingir o público ideal. Então, por exemplo, trabalhar microtemas, né? E falo sobre nutrição. Eu não vou falar nutrição genérica para qualquer pessoa. Não, eu tenho uma especialidade. Qual que é a minha especialidade? Como a sua, que é lipedema e low carb. Então, eu vou falar sobre aquele assunto. Quem vai chegar para mim? Vai chegar aquelas pessoas que têm interesse nesse tipo de reeducação alimentar, por exemplo, né? Que gostam dessa linha, né? Que precisam resolver este problema, né? Então, uma pessoa que fala, putz, já ouviu falar de low carb e fala, eu não consigo fazer. Pode até chegar para você e falar assim, mas tem que ser. Às vezes se interessa tanto pelo seu conteúdo que vai chegar até você. Lógico. Mas o seu público-alvo é o pessoal que se interessa por low carb, né? Perfeito. Porque assim, Cris, sabe uma coisa que eu tenho muita dúvida? Por exemplo, o público ele não se cansa do mesmo tema, né? Então, isso que eu fico pensando, assim, porque eu acho que quando a pessoa, por exemplo, no caso, né, da Débora, que tem a loja, né, que é nossa super patrocinadora aqui, a Três Irmãs, que fez uma live maravilhosa, né, de venda de produto. Então, enfim, mas, por exemplo, quando a pessoa vende, por exemplo, um nicho, vamos dizer assim, né, como no meu caso da nutrição, como você fazer isso de uma forma que não canse o seu público, assim? Fala um pouquinho disso, assim, como que a gente pode fazer Inovar nos conteúdos, isso.
o que funciona hoje em dia, né? E tem a tendência de funcionar por bastante tempo ainda. Quanto mais você fala sobre o mesmo assunto, apesar de estar repetindo, mais você se torna autoridade. Você consegue autoridade porque você repete muito sobre aquilo. E a repetição gera autoridade e gera como que eu vou falar? Ai, fugiu a palavra. É autoridade mesmo, sim. né? E aí, você sempre... E todos os assuntos, você consegue linkar, trazer para aquele seu gancho, né? Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo, lá da Três Irmãs. Decoração, é o forte da decoração, a loja é linda, tem materiais, diferentes materiais de cortina, diferentes tipos de tapete, e tudo isso é específico, mas é tudo decoração, né? Então, assim, a pessoa que tem uma casa grande, vai ter uma decoração, tem que ter uma decoração. Pessoa que tem uma casa pequena, que é a tendência agora, os apartamentos cada vez menores, né? Então, assim, vou dar uma dica de um tapete para aumentar a sala. Vai cair na decoração. Então, você sempre ter como estratégia, é o que a gente fala de defender uma tese. Qual é a tese que eu defendo? A tese que eu defendo é que as pessoas têm uma qualidade de vida melhor quando elas consomem menos carboidrato. Porque... Enfim. Por causa do que o carboidrato age mesmo. Exato. Né? Ele inflama, ele aumenta a resistência à insulina, né? Para lipedema é pior, enfim. Aí, por exemplo, decoração. Hoje, uma coisa que a gente vê bastante nesses... que hoje a gente tem bastante informação na internet, né? E aí... Eu não sei se vocês já viram aqueles negócios de prosperidade, mentalidade, todo mundo fala, eu não vou esperar para usar a minha super caneca só para visita, eu vou montar a minha mesa. Isso. Eu vou fazer uma mesa posta, eu moro sozinha, vou fazer uma mesa posta para eu tomar um café com tranquilidade, e aquilo você se valoriza. Não vou ficar esperando vir uma visita para eu pôr uma xícara, né? Então, você pode dar dicas de como montar uma mesa posta com praticidade, com o mesmo elemento, como você usa em várias situações, e aí vai criando conteúdos, mas sempre definindo aquela tese de ter uma casa linda. A tese de ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, com a low carb. Eu acho que mais a gente cansa de falar, eu acho que a gente cansa, do que o público de escutar. Porque às vezes eu vejo que eu faço, um stories, falando de caneca. Aí amanhã, se eu falar de novo, outras pessoas viram, porque nunca vai ser o mesmo, eu não vou repostar, né? Exatamente. Mas, às vezes, eu falo, ai meu Deus, vou falar de caneca de novo, entendeu? Então, eu acho que é mais a gente que cansa do que o público, né? Mas, por exemplo, aí é que na minha loja é infinita, eu posso falar de caneca de mais lipedema, né? Lipedema. E aí, fala, quando dá o bloqueio criativo, não sei, volta lá no seu Instagram, tem a parte dos insights, você olha os conteúdos que deram certo, e aí isso não é só quando falta ideia, é quando você tem que criar conteúdo mesmo. Quando você decide que aquele conteúdo deu certo, você vai lá no seu Instagram, tem a parte do insights, você vai olhar os insights, quais foram os conteúdos que tiveram melhor engajamento, aí você vai analisar do que eu falei, como eu falei, foi vídeo, foi carrossel, foi estático, e aí você refaz aquele conteúdo. Por exemplo, Reels, é difícil, né? É difícil acertar um formato. Então, você faz lá 2, 3 formatos de Reels. Você vê o que deu mais certo. Esse daqui deu mais certo. Por exemplo, hoje uma tendência são os reacts, que é quando você pega um vídeo e você comenta em cima daquele vídeo. Isso hoje tá bombando. Sim, tá bombando. E é uma coisa que é fácil de fazer. Sim. Só que você precisa pegar um vídeo que tem a ver com aquilo que você vai falar. Lógico. Então, você abre o vídeo, mostra aquele e depois dá a sua opinião. Porque, além de tudo, além de você estar reagindo, você está dando a sua opinião. Você está impondo o seu posicionamento. Sim, lógico. Né? Então, é uma coisa que funciona. E aí, você volta lá nos insights, olha tudo que deu certo. Isso funcionou. Tipo, isso funcionou, vou fazer uma coisa similar a isso. Sempre, por exemplo, usando ganchos visuais. Então, aqui eu estou usando
a gente vê bastante a pessoa se maquiando. Ah, esse que eu me maquiei deu super certo, vou fazer outro. Aí deu certo de novo, vou fazer outro. E aí isso vira a sua identidade também, né? Porque as pessoas têm que bater o olho e saber quem é que tá ali. Então, você pode ver, os maiores players usam sempre mais ou menos a mesma luz. A mesma roupa, né? Mesmo tipo de estilo, né? Mesmo tipo de roupa, mesma maquiagem, mesmo tipo de cabelo. Aí, quando muda o cabelo, fala, ai, olha, eu mudei o cabelo porque eu tava cansada. Porque gera identificação. Isso você acha... a gente já fazendo consultoria, né? Mas é para o nosso público, né? Lógico. Eu acho que pra isso. Não, mas porque eu acho que quando as pessoas estão assistindo, né? A gente tem nosso público, tem muita gente que está começando um negócio novo, não sabe nem por onde começar. É isso. Né? Então... E eu ia perguntar isso, por exemplo, as pessoas gostam, porque assim, eu não tenho o hábito de ver rotina das outras pessoas, mas as pessoas gostam de ver uma rotina fora dos negócios, por exemplo, eu tipo, como 3 irmãs, hoje tô aqui, hoje eu vou ter, ou você acha que nada a ver? Depende, tem pessoas, por exemplo, que conseguem trazer a rotina para dentro do negócio, mas tem gente que não tem nada a ver. Por exemplo, no meu caso, é uma rotina. A gente sai, acompanha cliente em captação de imagem e tal. É a nossa rotina, é a nossa forma de trabalhar. Por exemplo, vocês têm todo o que pode ser incluído na rotina da 3 Irmãs, por exemplo. E numa feira, né? E numa feira, quando chegar a mercadoria nova, como vocês arrumam, porque eu já passei lá, né? E a gente vê que tem os cenários montados, então, assim, são ambientes, como vocês montam, como vocês fazem as escolhas. Isso é uma rotina, que isso pode ir lá nos stories e pode virar um reels daqueles... rapidinho, acelerados, né? Em time-lapse. Isso faz parte, por exemplo, a Rê está se preparando para uma consulta, o que ela faz, porque a consulta é ali, né? Mas tem o antes e tem o pós, então ela vai pesquisar, montar dieta, e tudo isso é o cotidiano. Você não está contando a sua vida pessoal, mas você está falando do seu cotidiano. Então, quem está começando, o que precisa? É imprescindível. Uma bio bem estruturada. O que você faz, para quem você faz. Tá. Eu atendo online ou só presencial? Atendo só presencial. Marque o seu, por exemplo, doceria, geralmente tem esse problema, que não marca de onde é. Tem esse problema, porque nós sempre seguimos docerias, aí você vai ver em Bauru, aí você fala, você só passa à vontade. Né? Então, assim, você vai até seguir, vai até ver, mas você já não vai comprar, não vai nem querer comprar. Isso é importante, hein, gente? Olha que dica. Porque tem que ter lá a cidade, a região. Eu sou de São Paulo, mas atendo São Paulo inteiro. Deixa eu só São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas eu só atendo, sei lá, Zona Leste. 5 quilômetros em volta de mim. Então, coloca lá, Zona Leste, a região que você atende, porque facilita a sua audiência a achar aonde você está. Link na bio, tem que ter. E aí, lá na bio tem que ter o WhatsApp, tem que ter endereço. Negócio local, tem que ter endereço. Tem que ter todos os canais que as pessoas conseguem te encontrar. Isso tem que ter. Então, é imprescindível ter o que você faz e para quem você faz, a localização de onde você está, se é negócio local, se atende no digital, não precisa. Mas se é negócio local, precisa ter. E o link de um ponto de contato. E a chamada para ação. Entre em contato comigo e o link. Né? Porque senão a pessoa vai ver o link lá e vai falar, o que eu faço? O que é esse link? Porque tem que ser intuitivo, você tem que... é óbvio, mas você tem que deixar claro isso para sua audiência. Eu lembro que uma vez eu li, já faz 1000 anos, um livro que chama Não Me Obrigue a Pensar, que é assim, facilite ao máximo para o seu consumidor, potencial consumidor. Porque assim, eu pus no escrito e ele pergunta embaixo. É assim mesmo. As pessoas não leem mais. Não leem, né? Elas batem o olho e elas um geralzão. Eu acho que até o funcionamento do nosso cérebro, ele tá diferente, né? Ele não é uma coisa mais... Foto. Exatamente. Bate uma foto e realmente você vê. Então, por exemplo, Cris, a pessoa, ela tá começando agora, sei lá, vamos dar um exemplo bem tranquilo. Sei lá, ela começou a fazer bolo
bolos em pedaços para vender, por exemplo. Então, assim, como que ela vai colocar, por exemplo, a pessoa, muitas vezes, ela não tem o hábito da escrita, né? Enfim, como que ela vai estruturar, por exemplo, ela começou o Instagram dela hoje, ela precisa ter uns 5 posts, enfim. Tipo, o que ela colocaria, né? Porque as pessoas têm muito uma preocupação, assim, com, poxa, mas eu não vendi nenhum bolo ainda, como eu vou fazer um bolo, vou gastar ingrediente para fazer... Pois é, de alguma forma, né? Fala um pouquinho desse início. No comecinho, assim, né? No comecinho. Vamos lá, primeira coisa, você tem que decidir por onde você vai vender. Por exemplo, ninguém dá muita bola para o Facebook hoje em dia. Mas o Facebook tem uma coisa que chama os grupos, né? E os grupos de Facebook, eles são, principalmente para negócios locais, eles são bem legais. Porque você entra lá naquele grupo, classificados do Tatuapé. E você coloca o seu anúncio ali. Porque as pessoas que são do Tatuapé vão ver o seu anúncio. Paralelo a isso, o Instagram, que é o queridinho hoje, né? É o que mais traz. Instagram e TikTok, que está crescendo bastante para trazer negócios. Então, o que é importante? Ter uma bio estruturada. Então, bolo em pedaços. Pedaços de sabor, sei lá. Renata Bolos. Renata Bolos Caseiros. É o nome, aquele que fica em negrito, né? E aí, embaixo, vamos lá. Pedaços de sabor, porque é bolo em pedaço. Né? Pedaços de sabor. Faça a sua encomenda e o link da bio. E o link para o WhatsApp. Hoje tem o sanduíche, o Linktree, que são as árvores de link. Que aí lá você vai colocar os outros canais. Sei lá, eu vendo pelo WhatsApp e vendo pelo iFood. Aí você faz um Linktree, coloca o link do Linktree ali, porque aí a pessoa vai clicar e vai entrar ou por onde ela preferir, ou pelo WhatsApp ou pelo iFood. Aí vamos lá, o calendário de conteúdo, que é o mais difícil. Como eu produzo conteúdo? Então, eu não vou precisar fazer 20 bolos. Então, eu tenho que ter lá alguns conteúdos. Então, eu vou fazer um bolo. Deste conteúdo, você consegue fazer foto, consegue fazer reels, consegue fazer stories. E aí, cada tipo de conteúdo tem um objetivo. Por exemplo, o reels. Ele entrega para bastante gente que não te conhece. Aí, gente, ó que dica, que tem interesse naquilo que você faz. Então, o que ele faz? Ele traz audiência. Quando a pessoa chega no seu Instagram, ela tem que entender o que você faz. Então, por exemplo, não pode ter... a Renata vende bolo, mas ela pode ter, sei lá, uma festa de aniversário? Pode, desde que o bolo seja dela e o foco daquele vídeo seja o bolo, né? Senão ficam uns conteúdos ela na praia. Ali perdidos. Ela não é a vizinha, né? Exatamente. Então, e se você for observar bem, a Virgínia, ela linka todos os conteúdos de alguma coisa, muito estratégico, né? Ela é muito estratégica até nos stories. Mesmo o cotidiano dela é muito estratégico. Então, assim, eu vou... E o que é difícil? A pessoa parar todo dia para fazer um conteúdo. Não, então, gente. escolha um dia da semana. Fale, escolha um dia da semana. Senta, pega um caderninho, um lápis e uma caneta. Um lápis e um papel. E vou lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que eu posso postar? Eu vou fazer um bolo, eu não posso, estou começando agora, não vou investir em 32 bolos. O que eu vou fazer? O primeiro post eu vou pôr os sabores dos bolos que eu faço. Vou fazer um reels fazendo um bolo, que esse daqui vai me trazer audiência. Aí, logo em seguida, eu vou colocar os meus sabores dos bolos. Aí, logo em seguida, vou pôr uma foto de um bolo, de um pedaço de bolo, como eu entrego. E aí, quando você está gravando fazendo o seu primeiro bolo, você vai gravar todo o processo. Todo esse processo, depois você consegue fatiar ele e usar ele de várias formas e várias vezes. Então, você pode fazer um reels do processo todo em time-lapse. Pode fazer um reels de como você embala, né? Porque você fez todo o processo. Aí você separa esse e faz um reels de como ele embala, como esse produto chega na casa do cliente, que é outra coisa muito importante hoje. Com a concorrência, as pessoas, para você se diferenciar do preço, você tem que gerar experiência. É verdade. Uma experiência diferente. Então, eu entrego o bolo numa caixinha, vai com um bilhetinho, tudo isso faz diferença. Eu sempre lembro, desculpa te interromper, mas acho que cabe bem de falar. Uma vez eu comprei um pudim que ele vinha na forma
e vinha com um laço. Então, por exemplo, várias vezes eu fui na casa das pessoas, cheguei lá, pedi, e aí quando chegava que a pessoa via aquele pudim na forma de pudim, com um laço azul grande, presente, é um presente, né? Então, é mais do que lógico que o pudim era gostoso, tudo, mas assim, é o que você falou, gerou experiência, né? Então faz diferença. E é uma experiência que te dá segurança para você estar em qualquer lugar e pedir, porque você sabe que vai chegar assim. Já aconteceu de eu seguir uma marca de semijoias, a moça tinha um super cuidado e tal. E aí eu pedi, fiz uma encomenda e a hora que chegou num saquinho cor-de-rosa. Genérico. Entendeu? E aí eu fiquei decepcionada, apesar das peças serem lindas, só que ele, tipo, não supriu a minha a minha expectativa era Até que chegasse um recebido, né? do jeito que a gente vê na internet. Então, assim, Ela mostrava uma embalagem e tal. Eu não sei se é porque eu né? pedi uma peça mais independente. Não, Lógico, né? imagina. Você mostra aquilo, você tem que sustentar aquilo, não adianta. Então, com um vídeo, você fez uma receita de bolo, mas você já conseguiu gerar um monte de conteúdos. E aí, lá o que é destaques também, que logo eles vão sumir, eles vão para uma outra aba, né? Mas é importante ter horário de funcionamento. Não vai mais ser destaque? Não, ele vai para uma outra aba, porque o Instagram está em constante reforma e ele fica de olho no que está acontecendo nos outros, né? Por exemplo, no TikTok não tem os destaques, ele mistura lá com conteúdo. Antes o TikTok não aceitava, agora já aceita o carrossel. E aí lá põe música. No Instagram agora, você fez um carrossel, colocou música, ele virou um Reels. E ele entrega super bem por enquanto. Tá entregando bem. Tá? Às vezes entrega até melhor do que o Reels. Mas eu postei e não deu engajamento. Continua. Porque a persistência, né? Você tem que estar sempre ali na rede social. A constância e a persistência é o que vai te trazendo. No primeiro mês, no segundo mês, não dá mesmo. Né? E assim, outra coisa que atrapalha o engajamento. Eu tenho uma loja de bolos. E aí só a minha família, meus amigos. Lógico que neste caso, eles são o público-alvo. Também, claro. Né? E no começo, ok, né? Mas, vamos supor, uma coisa bem específica, vai que nem no meu caso, a minha família não consome. Se bem que a minha família, eu tenho cliente da minha família. Mas, em geral, eles não consomem o tipo de conteúdo, o tipo de serviço que eu presto. Né? Tem só duas pessoas da família que têm empresas e que são meus clientes. Que é uma escola da minha cunhada e meu primo que tem uma loja de alimentação saudável vegana, congelada, que é meu cliente também. Então, assim, tirando isso, quando é só a mãe que curte essas coisas, é complicado. Então, não tem gente que refaz o Instagram só para tirar essas pessoas, porque acaba atrapalhando. Polui, assim, o público. Porque o que acontece? O Instagram ele vai entregar para as pessoas semelhantes que interagem com o seu conteúdo. Se as pessoas que interagem com o seu conteúdo não são as pessoas do seu interesse... Que compram. Ele vai entregar para aquelas pessoas semelhantes, ou seja, não está entregando para a pessoa certa. Olha que interessante. Às vezes a pessoa fica, minha família não curte. Até melhor. Às vezes é melhor, entendeu? Por exemplo, legenda. Antes a gente usava bastante hashtag. Hoje em dia, a legenda do Instagram, ele funciona como o SEO dos sites, que é o que ajuda na busca orgânica. Então, colocar palavras específicas, por exemplo, bolo. Bolo de fatia. Tenho dificuldade para escrever. Chat GPT. Hoje não tem mais desculpa, né? Você vai lá no chat e o chat, ele é uma conversa. Então, você vai entrar lá e vai contar para ele o que você faz, como você faz. Vai pedir ideia de conteúdo, ele vai te dar. Eu gostei desse conteúdo, me dá um exemplo de legenda. E você vai conversando com ele, vai educando ele e ele vai te ajudando. Ele vai ficando super íntimo da gente. Ele é um super parceiro. E só que ele não faz tudo sozinho. Não, você tem que conferir, né? Porque assim, essa semana eu vi uma postagem de uma pessoa que tá explodindo, tá bombando, e aí no texto estava escrito perca. Meu Deus do céu, você viu, né?
Aí, tipo, aquele hater que tava só esperando. Não, aí o post virou, em vez de ser sobre o conteúdo, virou sobre o perca. Exatamente. Perca, parei no perca. No perca eu já desisti. Essas coisas tem quando acontece por intencionalidade, quando a pessoa faz de propósito. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de comida e que tem um fio de cabelo na tela. Eu já viram isso? Então o vídeo, a pessoa fica ali presa, mas por causa do fio de cabelo. E o fio de cabelo nem tá no vídeo. Ele foi colocado ali de propósito só para prender a atenção, né? Uma outra coisa de comida também que tem, ultimamente tem bastante, assim, que a gente vê em bastante Instagram, é quando eles colocam, por exemplo, a pessoa tá de blusa preta, aí eles colocam uma frase, por exemplo, umas frases com duplo sentido, assim, que só a hora que a pessoa sai da tela, que consegue ver, porque tá, por exemplo, vai uma parte da frase em branco, a outra em preta para confundir com a camiseta, e o resto da frase em branca, por exemplo. Então, a pessoa que bate o olho, que começa a assistir o vídeo, só vê as partes brancas. Já tem uma frase com duplo sentido. A hora que a pessoa sai de cena, aparece a frase do meio, e aí você entende que aquilo era outra coisa, né? São ganchos visuais que também trazem bastante engajamento, chamam a atenção. Os 3 primeiros segundos de qualquer vídeo, tanto de qualquer conteúdo, eles têm que ser os mais importantes, porque é o que vai fazer a pessoa continuar ali ou não. Então, é isso que a gente acha, por isso que a gente fala que tem que ter ganchos visuais, né? Então, o fato da pessoa começar o vídeo pegando uma caneca, a pessoa tá fora de cena e entra na cena, a pessoa tá em pé e senta, são todos ganchos visuais. Por exemplo, a pessoa vai começar a fazer o bolo. Então, o primeiro vídeo dela, ela pegou a batedeira e colocou ali. Isso já é um gancho visual. Ela começa a colocar os ingredientes. E aí, o processo todo, veja bem, ela fez um bolo. Mas olha quantos conteúdos ela já conseguiu gerir, né? E um de ingredientes, um de vem fazer comigo o bolo, meu primeiro bolo, ou bolo em fatia. Então, ela fez o processo todo, depois ela consegue usar só a parte da embalagem, só a parte do que ela tá fazendo, a parte dela assando o bolo, ela consegue tirar a foto daquilo e também vira um conteúdo, né? E aí, ela pode começar com um bolo, uma foto, e aí no card seguinte, confira os sabores. E aí coloca lá todos os sabores de bolo. Ela não precisou fazer todos. E aí, conforme ela vai fazendo, aí tem uma encomenda. Aí vai aproveitar aquela encomenda, você não vai deixar passar, você vai tirar foto, você vai fazer todo o processo para valorizar isso. E aí, a gente voltando lá que eu comecei a falar, que eu vou fazendo, vou mudando de assunto. Por exemplo, uma coisa que, para quem tá começando, que é muito importante, e para quem não tá, a gente tem a vida super corrida, não dá para parar todos os dias para fazer um conteúdo. Então, faz lá a listinha, ó, segunda dá para postar isso, terça, quarta. Pede ajuda pro chat que ele te ajuda a fazer a listinha, fala, vou fazer um bolo. Com esta receita, o que eu posso criar de conteúdo? Ele vai lá te dar ideia. E aí, você já criou conteúdo para a semana inteira. Tem como agendar quando você vai lá, que você tá postando? Deixa eu ver se eu lembro. Mais opções lá no finalzinho, quando você está postando, que você põe a legenda, tudo. Lá no final, você consegue programar as publicações. Então, você fez a semana inteira, você já deixa lá publicado. Você acha que precisa postar, Cris, por exemplo, Reels todos os dias, todos os conteúdos todos os dias, carrossel todo dia? Não. Você pode ir dando uma revezada? Pode ir revezando, porque cada um tem um objetivo. Então, por exemplo, o Reels, ele traz gente nova para dentro do perfil. O estático e o carrossel, ele educa e aprofunda o assunto, né? Porque aí a pessoa precisa ter mais tempo para parar ali e ficar, né? Então, por exemplo, um carrossel são conteúdos mais densos, quando você precisa explicar mais coisas, no caso dos sabores, né? Então, eu tenho bolo disso, disso e disso, no caso, não faço só bolo, tenho docinho, então você vai colocando ali no carrossel, né? E depois você dá para desmembrar. O importante é, a pessoa que vem, o Reels é o que traz, né, o visitante, o seguidor. E a pessoa, hora que ela cai dentro do Instagram, ela precisa entender o que você faz, para quem você faz. Por isso que a bio estruturada é muito importante. E os conteúdos que tem que estar todos, como que eu vou falar, relacionados. Os títulos bem legíveis,
né, grandes. Fica feio, às vezes, esteticamente. Você diz no videozinho, não jogar o vídeo só lá. Por exemplo, a gente posta aqui o vídeo de um corte. É bom ter uma explicaçãozinha. É bom ter uma capa para explicar. Porque quem entra ali vai querer consumir mais vídeos e não vai entrar em um por um só para... E quando você está na aba do Rio, você não vê a legenda, então você não sabe do que se trata. Então, se você tem um título de capa, ajuda a pessoa a falar, isso aqui me interessa, vou assistir. Isso me interessa. Se ela entra lá e tem um monte de vídeo, mas não tem a capa, nem sempre ela vai clicando nos vídeos para saber do que está falando. E os stories, eles são uma fonte, é o que a gente fala que os stories é o que vende, né? Então, ali nos stories, porque você consegue colocar o botão do WhatsApp, você consegue colocar o link, tem muita coisa no stories, né, que dá para colocar. Eu adoro fazer stories e acho que também você cria uma intimidade, assim. Exatamente. Os stories, ele gera a conexão com o cliente. Quem assiste os seus stories são as pessoas que já estão super interessadas para comprar. Pronta para passar o cartão, a gente fala, que delícia. Né? Então, assim... Manda o Pix, é a frase que a gente ama. Então, você consegue colocar o link do Pix, o link da loja, o link direto do produto. Outra coisa que é importante. Eu tenho uma loja virtual. Tô falando ali nos stories de um tapete. Lá na loja, eu tenho a página do tapete. Eu vou colocar o link da página do tapete. Eu não vou pôr o link geral. Da loja, né? Da loja geral. Porque a pessoa clicou ali que ela quer comprar o tapete. Se você manda ela pro link geral da loja, até ela achar o tapete, ela já passou a vontade, né? O que pode acontecer? Ela vai lá, põe o tapete no carrinho e vai para a página principal para procurar mais coisa que vai combinar com o tapete, que mais coisa que ela precisa. Mas tem que ir direto para aquele produto que você está vendendo, senão a pessoa desiste. Ela se perde, né? Porque as pessoas estão... Porque a atenção está muito pulverizada, né? Então... É difícil manter o foco, né? Com certeza. Então, Cris, por exemplo, eu estou imaginando a seguinte situação. Uma pessoa que não entende absolutamente nada de redes sociais, ela não sabe pôr o link, não sabe fazer nada. É aí que entra o seu trabalho, assim, porque eu fico pensando, né? As pessoas muitas vezes falam, não, mas meu Deus, eu comecei agora, como que eu vou pagar uma empresa, uma agência, tal? Porque você operacionaliza tudo isso, né? Então, fala um pouquinho, assim, como uma pessoa que tá, sei lá, que tem já um empreendimento, enfim, tem uma loja, ou tem algum tipo de serviço, quando ela te procura, o que você faz, assim, para fazer isso acontecer? Porque, às vezes, não é só falta de tempo, tem gente que não sabe fazer mesmo, né? Lá na agência, o que a gente faz? A gente desenvolve desde a marca até a gestão de redes sociais. Então, marca, embalagem, toda essa parte de experiência da experiência do cliente. A gente trabalha com o cliente, como que ele pode melhorar essa experiência, como que ele entrega uma melhor experiência, ideias, né? A pessoa tem um negócio local, a gente faz sinalização, faz toda essa parte. E aí, chegando na parte da rede social, a gente tem 2 tipos de serviço. A consultoria, que é quando a pessoa está começando, não tem dinheiro para investir, não tem como pagar uma gestão. Por que uma gestão? Hoje, antes a gente tinha um monte de pacotes. Então, a gente atendia desde um pequeno que está começando até uma grande empresa. O que a gente entendeu? Que esse pequeno que está começando, ele não precisa de uma gestão, ele precisa de uma consultoria. Porque ele também precisa entender como as coisas funcionam. E quando a gente... com um pacote menor, com menor valor, a gente não consegue dar assistência de captação de imagem, a gente não consegue dar assistência de impulsionar, não consegue dar algumas assistências que fazem toda a diferença. E a gente ensinando a pessoa a fazer, ela consegue fazer sozinha. Né? Então, o que a gente faz? A gente dá uma consultoria, ajuda a criar o calendário, ajuda a estruturar a bio, ajuda a encontrar personalidade, é um acompanhamento de um mês. Tem cliente que fica mais de um mês, que precisa da consultoria mais de um mês, 2, 3 meses. Mas aí ela já começa a tem mais autonomia para fazer as coisas. Ainda mais, por exemplo, tem coisas que são muito dinâmicas. Por exemplo, comida. É muito dinâmico. Sai prato toda hora, a rotina de um restaurante é totalmente diferente. A gente atende restaurantes, mas aí a gente consegue... São restaurantes que já têm aquela... como que eu vou falar? Aquela rotina que a gente consegue ir uma vez por mês, capta todo esse conteúdo e vai postando, né? Mas uma pessoa menorzinha...
Primeiro que, assim, ela já tem, por exemplo, um bistrô, que tem o cardápio muito variado, né? Cada dia é um prato diferente, não repete o prato. Já é o prato do dia. Às vezes o bistrô tem 3 pratinhos, né? Não é aquela variedade. Então, ele mesmo consegue fazer. E também o investimento, né? Não tem valor para investir. Então, uma consultoria... E quem está começando, né? Por exemplo, aqui a gente tem um público muito de terapias holísticas, né? Você que está querendo fazer essa migração. A pessoa também tem tempo, né? Porque às vezes ela ainda não tem uma agenda cheia. Dá para ela fazer, né? No começo. E são coisas dinâmicas. E assim, a gente consegue estruturar um calendário. Essa parte da consultoria entra nessa parte. Né? A gente vai ajudar no calendário, que é uma coisa que depois ela vai replicando. Lógico. Né? Aí daqui 3, 4, 5 meses ela tá replicando aquilo, tá vendo que não tá tendo resultado? Faz mais uma consultoria. São reuniões, um bate-papo que a gente ajuda, a gente trabalha junto, consegue ter ideias de ações que a pessoa consegue fazer dentro do negócio dela, né? E o que ajuda a entender o que tá dando certo, o que não tá. Justamente, por exemplo, o Stories. Stories é uma coisa que é muito dinâmico, a pessoa mesmo tem que fazer. A gente faz para alguns clientes, porque não tem condição deles fazerem, mas no caso vai do restaurante, que já tem aquele cardápio pronto, então a gente todo dia tem o prato do dia, há anos é aquele prato do dia. Que nem essa semana é Semana Santa. Então eu vou ter o filé de peixe todos os dias, mas a gente já sabe disso antes, consegue programar. E o valor é um pouco maior. Então, esse pequenininho, por exemplo, os bolos da Rê, que está começando agora, não consegue dispor desse dinheiro, mas consegue aprender a fazer e consegue dar amanhã depois. E, geralmente, esses clientes de consultoria depois viram clientes de gestão. Porque aí começam a ter demanda e já não tem mais tempo para fazer. E tem dinheiro para... E tem como investir, vai arcar com investimento. Né? Então, a gente faz toda essa parte. Consultoria até a gestão. E eu acho muito legal, para quem está começando uma consultoria dessa, porque o que eu percebo? Umas pessoas que a gente segue. Começa assim, não deu certo, muda. Aí, de repente, a pessoa que você começou a seguir já não é mais aquela pessoa. E não faz, porque acho que não a pessoa tem paciência, insegura, né? De, acho que não tá bom. Porque tem que ter uma estética, né? Que é aquela que você identifica que aquele post é daquela pessoa, né? Por isso que a gente vê bastante os maiores players aí, se a gente enxergar como um todo, eles usam sempre a mesma luz, então é sempre a luz, sei lá, roxa atrás, é sempre mais o mesmo tipo de roupa, né? Ou é despojado ou é mais centrado. Aí as pessoas falam, para ter autoridade eu preciso estar de blazer, e não é, vai da sua personalidade, né? Eu, por exemplo, não combino com blazer, não tem nada a ver eu criar um mais informal, né? Com um blazer. Aí, por exemplo, uma pessoa que faz, que cozinha e tudo mais, né? Que é uma chefe de cozinha, ou uma pessoa que faz bolo, essas coisas. Aí, com aquela roupinha com a doma e tal. Sim, gera autoridade, gera conexão, as pessoas se identificam, né? E cada um, assim, é que a gente, no começo, você vai criando conteúdo. Até a hora, vai olhando sempre os insights, que os insights são o segredo para você saber o que está dando certo e o que não está, né? E aí vai replicando mais daquilo que está dando certo. E aí você acha a sua identidade e segue. Tem que ter persistência e constância. Não adianta. As pessoas precisam saber o que você faz. Eu tô lendo aquele livro, O Segredo da Mente Milionária. E aí tem ele tem um capítulo lá que ele começa. As pessoas de sucesso não têm medo da autopromoção, alguma coisa assim. Porque tem muita gente que fala, eu tenho vergonha, não vou gravar. Não, ia te perguntar exatamente isso, ele é o meu pensamento, porque assim, eu acho que o grande limitante é que muitas vezes a pessoa, assim, essas duas coisas que você falou, ela não quer aparecer, ela não acha que ela pode ser interessante, e segundo, ela fala, mas porque tem gente que reclama, mas você tá dando esse conteúdo e você tá vendendo esse livro? Sim, porque, né, você tá recebendo um conteúdo e a contrapartida, de repente, né, seria a aquisição de alguma coisa que eu tenho. Então, como que você quebra isso? Fica com vergonha de vender, entendeu? É verdade.
É que a rede social a gente tem que vender sem parecer que está vendendo, né? Boa. Porque ninguém entra no Instagram, no TikTok, no Facebook para comprar nada. Uhum. Entra para saber da vida das outras, né? Para saber da vida. Por isso que conteúdos que mostram a vida, cotidiano. Eu vou dar um exemplo. Alguns dos nossos clientes são fábricas. Então, um é distribuidor de vidro, o outro faz um material que faz o polimento na borda do vidro. E aí, quando você fala sobre o material, tudo não tem quase engajamento nenhum. Quando você coloca o time trabalhando, o time num churrasco, o time numa confraternização, aí o engajamento é outro. Então, você põe o time, aí a gente põe os vendedores para falar do produto, né? Porque as pessoas entram para conversar com produtos. Então, tá lá, dando uma dica, né? A gente entrega um conteúdo, conhecimento, alguma coisa que é importante. E sim, a pessoa tá vendendo alguma coisa. E aí, no finalzinho, você faz a chamada para ação para a pessoa. Ó, você quer saber mais sobre esse produto? Você quer saber mais sobre esse tipo de dieta? Você quer saber mais sobre esse tipo de... Como que eu vou falar? Deixa eu pegar num exemplo aqui. Sobre esse tratamento. Eu tenho um e-book, eu tenho um livro, eu tenho um treinamento. Acesse o meu link na bio. Entendeu? Porque aí a pessoa que se interessou, ela vai. Tem pessoas que vão consumindo aquele conteúdo gratuito, porque às vezes não tem nem esse valor para investir, mas quando tem o valor para investir, ele já consumiu tanto conteúdo gratuito, já se identificou tanto com você, que ele vai comprar o seu produto. Entendeu? Eu acho que isso que as pessoas chamam de aquecer o lead, assim, porque a gente não tem paciência, né? A gente fala, mas a pessoa quer tudo grátis, não sei o quê. O pessoal pede ainda. Pede. Não, no meu caso da nutrição, então, Nossa, assim... eu recebo, acho que por dia, umas 6 pedidos de cortina grátis. É muito irritante. Mas faz parte, né? Tipo, eu tô decorando minha casa, você não quer fazer uma parceria? Não, de parceria ainda ok, mas de doação, eu não tenho como comprar, você não pode me doar uma cortina? Muitas. Então, é complicado por causa disso. A pessoa pede, aí se ela achar que... Ela tenta, né? O não ela já tem. Então, assim, mas é isso que chama de aquecer o lead. Você tá entregando ali um monte de conteúdo grátis. Só que o conteúdo que você entrega gratuito é tão bom que a hora que ela tiver o valor para investir, ela vai comprar de você. Né? E se você não faz a chamada para ação e não fala para aquela pessoa que você tem aquele produto, ele vai comprar de alguém que fala do mesmo assunto que você, mas que fala que tem o produto. Ela consumiu o seu conteúdo grátis e vai comprar do outro, porque o outro fez uma chamada para ação. A gente fala que esquentou a marmita para outro comer, entendeu? Exatamente. Porque como que ela sabia que você tem o produto se você não divulgou para ela? Então, tem que falar, né? Lógico que você não vai virar não vai fazer panfletagem do seu, mas todo o conteúdo lá no final, você entrega que você tem um e-book, um livro, um áudio, um curso, um treinamento. Ou vai fazer um evento, alguma coisa assim. Que você presta uma consultoria, né? O que você faz. E aí, por exemplo, tem gente que vende... Antigamente, tinham os lançamentos. Isso. Hoje em dia, você pode ver que os maiores players no mercado, eles têm produto que a gente chama de perpétuo. Aquele produto que vende bastante, ele nem tira mais, e nem fica mais se matando para fazer lançamento. E live. E 5 lives por lançamento. Porque todos os conteúdos dele tá vendendo aquilo. E entrega um segredo, uma dica que a pessoa vai, quando comprar o curso, vai ter, né? Mas ela compra porque se o conteúdo gratuito é tão bom, imagina como não é o curso. Sim. Entendeu? Então, e se você não fala que você vai vender, o que você tem para vender, a pessoa não tem como saber. Outro dia eu tava assistindo um corte do Ciro Bottini, que é, né, super vendedor. Eu adoro ele. Meu Deus, dá vontade de comprar. E ele é de muito agradável, né? E aí ele falou o básico, né? Ele falou assim, peça venda. Às vezes o vendedor não vende porque ele não fala, agora compra, né? Exatamente. Lógico, não assim, mas ele falava, compre, não é? E até hoje, Polishop. Sim. Às vezes eu assisto, vou almoçar, minha mãe tá assistindo Sônia Abrão.
tanto de merchan que aquela Não, é senhora surreal, faz. né? E assim, aquelas panelas red silver que não gruda, não sei o quê. E a minha mãe, eu já vi a minha mãe ligando 20 vezes para saber quanto custa a O Hora panela. Pronove. Uma hora ela vai comprar as panelas. Ela não tá resistindo. Mas não vai. Entendeu? Na hora que der, que o cartão tiver no dia bom, com Ela limite, ela vai A comprar. hora que ela... Acho que às vezes que eu tô perto, ela não... Ela fica mais assim... Com vergonha, Então, né? eu falo pra ela, mas funciona. E outro dia eu falei... Até eu achei legal as panelas. Eu falei, a senhora quer? Ah, porque é caro, não sei o que. Aí eu fiz uma conta lá, falei, dá 100 e poucos reais cada panela. Não é caro. Ah, porque é um jogo. É um jogo. Aí É. eles vendem a frigideira, a assadeira, a panela grande. E aí tem uma que solta o cabo e encaixa numa outra. Que aí você pode pôr no forno, né? É. E aí eu falei pra ela, eu fiz a conta, ela falou, não, mas é caro, porque eles não vendem uma panela, Claro. eles vendem um monte. E a hora que você divide pela quantidade de panelas, acaba não sendo caro. Aí eu falei pra ela, a senhora quer comprar lá? Agora eu não sei. Eu falei, tá bom, uma hora ela vai falar. Uma hora ela vai "Vou comprar. as panelas." Entendeu? Porque ela vê aquilo ali insistentemente todos os dias. Né? Eu tive um exemplo que aconteceu comigo ontem, né? Eu estava pesquisando sobre uma determinada situação, e aí é uma coisa muitíssimo específica. Eu fui lá no Instagram, meu Deus, aí descarregou. Nunca tinha ouvido falar nisso em toda a minha vida. E aí realmente tinha, aí você vê a diferença da qualidade de um, da qualidade do outro, quem você contrataria para te atender, né? Porque tem uma coisa de afinidade. Eu acho que, né, Exato. tem uma coisa, a pessoa gostar do jeito que você apresenta. Por isso que você, quando você fala tem público para todo mundo, eu acho que entra um pouquinho porque nisso, né? Assim, um não gostou, mas o outro gostou, né? Sim. Então, você não pode desistir mesmo, que eu acho que é isso que é a dificuldade, né? A pessoa, é o que você falou, a pessoa, ela pega e faz lá meia dúzia de posts, não deu certo, parei. Não, ou até quem contrata uma agência, você... Acho que é uma coisa que você tem que acabar educando, no seu caso, o seu público, de assim, gente, não é que eu vou postar hoje, se Deus quiser, vai viralizar o primeiro. Mas a gente sabe que não é assim, né? Tem um cliente nosso que a gente tá com a gente faz 1 ano, mais ou menos. É um bar, né? E aí você fala, o conteúdo de bar viraliza. Tem conteúdo que viraliza e que dava certo há 1 ano atrás, e tem que não dá mais certo hoje. E aí você volta lá nos insights, vai ver o que tá dando certo, o que não dá, o que eu posso pegar de gancho, o que eu posso pegar de inspiração para usar aqui, né? Que nem, por exemplo, essas coisas de jogar água, né? Aqueles... são ganchos mesmo, que é uma situação... Para divulgar nossa live, a gente punha antes do vídeo aquela garrafa que explode, aí vira uma explosão e aparecia eu lá depois. Tem, por exemplo, tem um cara que ele chama... Ele tem uma loja de sapato. Todos os vídeos dele são assim. Então, é o estilo de vídeo que ele faz e que deu certo para ele. E lá no... Acho que é a Louise Fashion. Ele vem, é uma loja de sapato. E aí, lá na bio fala, sapato com diversão, alguma coisa assim. Então, na própria bio dele, ele já fala como são os conteúdos dele. Então, no caso dele, ok. Ele se sente confortável em fazer esse tipo de vídeo. Mas, por exemplo, esse meu cliente que tem um bar, eu não combina com ele. Né? A gente fez outro dia e a gente pega a referência de coisas, por exemplo, de material de construção, que a gente trouxe e adaptou para o nicho do bar e deu super certo. Né? E às vezes coisas que a gente pega de próprios concorrentes, assim, de outras cidades. Eu gosto bastante de pegar referência de outros países. Porque aí não fica com uma cara de que você tá roubando o conteúdo dos outros. Não fica muito, não fica, como que eu vou falar, igual, todo mundo com aquela mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Então, assim, e tem umas referências absurdas, assim, uns vídeos bem difíceis, bem diferentes. E que aí a gente consegue trazer pro cotidiano. Então, assim, sempre tá de olho, não... vou buscar inspiração. Sai da sua bolha. Não pegue inspiração do seu amiguinho, né? Do seu nicho. Não pegue, vai lá olhar os que estão dando certo, o que eles estão fazendo, mas pegue inspiração de outras coisas, de outros nichos, porque às vezes tem uma coisa que dá super certo. Eu não sei se vocês viram agora, tem um que é
eu morri e meu personal foi no meu velório. Eu vi. Aí a pessoa aparece falando de cima, assim. Eu já vi de personal, eu já vi de maquiagem, de manicure. Do chefe, meu chefe. Mas amanhã você vai, né? De psicólogo, de terapeuta. Da terapeuta é muito legal. Fala, sua amiga falando que tem sua senha, mal ela sabe que você já trocou e só deu pra mim. Sabe, essas coisas assim, que são a intimidade que você tem com o terapeuta. Sim, e ela falando ali. Então, assim, você consegue trazer, e começou com uma coisa, começou com o chefe mesmo. Eu morri, meu chefe foi no meu velório, mas amanhã você vai, né? E aí você vai adaptando para outros nichos, né? Esses de gancho viral, a não ser que façam parte da sua personalidade, é meio complicado de fazer. Fica forçado, né? Por exemplo, essas trends, aquela da caixa de brinquedo. Primeiro que tem umas que vem escrito tudo errado, né? Que aí a inteligência artificial faz. Tipo, isso reverte em venda. Porque outro dia eu vi uma coisa que é verdade. Nem todo viral vai transformar em venda. Porque viraliza o cara do vidro seu. Tipo, pra mim, eu não compro vidro. Então, não adianta também trazer esse público, porque aí no outro lá, ele vai estar falando, olha, o vidro de 30 milímetros, 3 milímetros, não é? Não tem muito a ver. Então, por exemplo, nesse caso dos vidros, a gente faz bastante conteúdo técnico, né? Que quem consome... porque pra mim não aparece dos vidros. É vidraceiro, é arquiteto, é engenheiro... gente que tá fazendo obra, que tá procurando por material. E aí precisa saber da parte técnica, né? Sim. Hoje em dia existe vidros de proteção solar. É um vidro que ele conserva a temperatura ambiente, diminui gasto com energia com ar-condicionado e ventilador, porque ele conserva a temperatura do ambiente, ele não desbota a cortina, não desbota o sofá, não desbota os móveis, protege os animaizinhos. Então, assim, mas isso só vai interessar para esse público, né? De construção, de arquiteto, engenheiro, vidraceiro, né? Que vai fazer um fechamento de sacada e fala para a pessoa, tem esse vidro aqui que para sua sacada vai ser bom e não sei o quê. Né? Mas pro caso de vocês já não, então lá já é uns conteúdos mais densos, tal. Por exemplo, no bar é descontraído, aí a gente consegue trazer uma outra brincadeira, né? Tem coisas, por exemplo, o caso de decoração é legal, dá para fazer, por exemplo, conteúdos, uma casa uma casa desorganizada, coisa que orna, coisa que não orna, né? No TikTok tem um moço que viralizou fazendo a marmita pro marido. É verdade, né? eu vi. E aí agora ele faz... Ele criou. Eles fizeram o que a gente leva para viajar, o que a gente leva no piquenique. Ontem, acho que eu tava vendo, a lembrancinha que eu fiz para os meus amigos. Aí ele fez um monte de mini ovinhos recheados com cuidado, uma atenção, uma delicadeza, sabe? E aquilo a pessoa... prende a atenção. E aí, daqui a pouco, ele já tá podendo vender, assim, ideias de marmitas. Ele já tá fazendo merchan, já consegue ter parcerias com marcas, né? No caso dos bonecos lá que o ChatGPT cria, tem um caso bem legal que é, por exemplo, da Três Corações. Eles fizeram lá a caixinha. É lógico que provavelmente não foi do jeito que saiu do chat. Eles deram uma melhorada lá e colocaram exatamente o que eles queriam, mas era o amante do café, alguma coisa assim. O bonequinho era o amante do café, o café lover, alguma coisa assim. Tem tudo a ver, né? Então, por exemplo, no caso de vocês, a nutricionista, você teria o boneco da nutricionista? Quais são os benefícios? A boneca não fala, não tem umas bonecas que falam, essa vai colocar a sua dieta em ordem, e trazer um pouco de conteúdo menos denso, mas linkando. Que traz esse público mais frio, que quer. Gosta dessas piadinhas e tal, né? Que não, né? Por exemplo, quem teria uma boneca da Renata nutricionista? Ela vem com dieta pronta, coisas que as pessoas ela tranca sonham. A sua geladeira, umas coisas engraçadas. Coisas que as pessoas sonham e que super facilitaria a vida das pessoas. E aí você conseguiu inserir a trend naquele momento, tipo, não fazer uma coisa assim, só minha foto lá e uma balança. Não, teria que ter realmente os diferenciais desse tem uma balança de bioimpedância. Por exemplo, no caso da decoração, era
Renata decoradora, né? E aí põe lá uma treina, as coisas que tem a ver, e ela vem com, sei lá, com qualidade de decoração. E assim, é sempre trazer pro seu nicho, né? A gente fala que você tem que defender uma tese. Qual é a tese que você defende? Porque aí tudo que você falar está embasado nessa tese. Então, por exemplo, Renata, defenda a dieta low carb. Defenda a decoração. A casa confortável. A casa confortável. Então, tudo. Eu tô falando, sei lá, de tapete. Mas eu vou sempre finalizar com conforto da casa. Tô falando de dieta, agora tá na moda dieta carnívora. Isso. Diferença da carnívora para low carb. Mas eu vou sempre trazer para minha tese aqui. Por que é low carb? Low carb, a carnívora, eu já vi um estudo lá que aumenta triglicérides, diminui a gordura, mas melhora alguns exames e prejudica outros, né? Então, assim, porque eu sou da opinião que tudo que é muito radical não é benéfico, né? Os extremos não são bons. E aí, por que eu vou defender? Eu defendo a low carb por causa dos benefícios, e é testado, aí você põe estudo. Tem muito médico que usa estudo, sim, aí, estudo. Tipo, até nesse do React aí, de repente pega um estudo, e aí põe um estudo atrás, e você falando, né? Enfim. Opção tem muito, né? Eu acho que o que falta mesmo é a coragem de você, tipo assim, apostar naquilo lá e acreditar que aquilo vai dar certo, né? Porque dá muita ideia na internet que muita gente fala coisas que ela não tá vivendo ainda. Sei lá, ela faz um negócio de prosperidade, parece que ela é milionária, mas de repente ela tá vendendo almoço para comer a janta. Aluga o carro para fazer o... Isso aí. Outro mas, dia eu vi enfim, que tem né? até jatinho, que se aluga um cenário de jato. Jatinho. Não é nem um jato, é um cenário interno para você ficar ali luxando com uma champanhe, né? Cidra Cerezé. Né? Então, uma água com gás. Isso, borbulhante. Eu acho que quando você passa a verdade, fica... engaja mais, né? Porque a mentira, você não consegue seus amigos sabem, né? E você não consegue sustentar por muito tempo, né? E quando você tem um estilo de vida que você não consegue sustentar, quanto tempo dura aquilo? Né? Sim. Então, é sempre a autenticidade e a persistência e a... Como que fala? A palavra constância, resiliência, né? Eu acho assim, é muito importante. A gente vê realmente, você deve passar por isso, que é aquilo assim, fiz um mês de tráfego pago, não funcionou. É assim. É assim. Porque também você precisa entender o cliente, o Google precisa entender, o Instagram precisa entender. E agora com a inteligência artificial, todas essas ferramentas de anúncio, elas têm inteligência artificial. Então, o que acontece? De acordo com o resultado que você tem, tanto que quando você termina, não sei se vocês devem fazer anúncio, quando termina o anúncio, tem uma enquete. Este anúncio supriu as suas expectativas, né? E você coloca sim ou não. Porque você está educando ele. Então, até isso ele ajuda. Uma pessoa que, voltando lá para a pessoa que está conversando, o que eu vou anunciar? Olha lá nos seus insights, esse conteúdo foi melhor. Esse teve 10 curtidas, esse teve 15. Eu vou patrocinar o que teve 15. Entendeu? Aperta lá o botão impulsionar, ele vai aparecer para mais pessoas. É super fácil no impulsionar, você fala, público semelhante. E aí, quando você tiver um pouco mais de dinheiro, aí você contrata um especialista em tráfego pago, porque aí ele vai conseguir entregar melhores resultados. Ele estuda, ele faz só isso, ele fica lá olhando aquele painel o tempo inteiro. E muda muito, né? Isso que a gente percebe, né? Então, assim, nossa... O que funcionava ontem, hoje já não... Por exemplo, hoje está funcionando os reacts. E você pode ver que o que você abre é só o que tem React. Porque entra a parte da opinião. Você tá dando a sua opinião sobre aquilo. Sim. Eu vejo que aqueles reacts também, que a pessoa fica só assim... Tipo, a pessoa, você vê nos comentários, irrita as pessoas, assim. Tipo, você tem que dar
um parecer ali dentro do que você acha. O formato mais simples de ser feito. Tem lá, você pode até reagir com cara e tal, nanana. Terminou aquilo, você entra e dá a sua opinião. Não quer aparecer? Enquanto está aparecendo aquele vídeo lá, você põe a sua voz. Né? Ó, esse estudo fala disso, disso, disso. Mas, na minha opinião, é isso, isso e isso. E tá lá só a telinha, não precisa você aparecer. No caso dos bolos, por exemplo, é mais fácil. Porque você põe só a mão e você não precisa a cara aparecer. Só que quando o dono aparece, é muito melhor. Dá mais credibilidade, muito mais né? credibilidade. Você veja o caso do João Adib e da CIMED. E você pergunta para ele, qual o seu cargo na empresa? Ele fala, vendedor. Ele não fala que ele é CEO. Porque ele fala que ele é vendedor. E é verdade, gente. Que o vendedor é a parte mais importante da empresa. Outro que também parou de apostar em influencer e virou o próprio influencer é o da Cacau Show. O Ale, né? O Ale da Cacau Show. Ele, tipo, hoje é um cara que é a cara da Cacau Show. Porque, né? Porque essas grandes empresas ficam muito na mão, às vezes, de um influencer e o influencer dá uma bola fora. Você entrou no cancelamento junto com ele. Sim. Não é? E é bem complicado. Geralmente, quando a gente contrata influencer, né? Porque a gente... Principalmente para negócios menores, os micro-influenciadores, eles são importantes. Legal. Né? Porque eles ajudam a difundir a marca, ajudam a difundir um serviço, difundir o que for. Ele está em outra bolha então, que não é exemplo, a sua, né? Ou os negócios, os bolos em pedaços da Renata. Vou mandar para uma micro-influenciadora da minha região, que ela vai postar. E aí, geralmente, a gente manda com uma cartinha e tal. E aí, os micro. Porque você vai ampliando e vai... Que se você mandar para um muito grande, vai ser mais um da pilha de 500 que ele tem lá e que... E aí, tem outro problema também, né? Você investe pra caramba no marketing. Mas qual a sua capacidade de atender a demanda? Todo mundo fala isso, né? Às vezes viraliza, você não consegue entregar. E aí, é pior... do que quando você não viraliza, porque a pessoa entra a experiência. Qual a experiência? Eu encomendei, mas não chegou. E essa pessoa que ficou insatisfeita, ela vai fazer questão de postar a insatisfação dela. E muitas vezes a pessoa que ficou satisfeita não fez mais que a obrigação, né? Sim, não posta nem o recebido. E aí a insatisfeita vai no Reclame Aqui, vai nos comentários. Vai no Google, vai meu negócio, te queimar, te dar uma vídeo. nota 0. É verdade. E vai falar, tomei um golpe. Vai falar. Não tem jeito. Então, assim, a propaganda positiva, ela é mais difícil de ser feita, mas a negativa, você pode ter certeza, É garantida, é 100%. vai ser feita. Rê, olha a hora. Não, gente. Voou. Vamos ficar mais um tempinho, vai pra gente pegar mais dicas aqui. Antes da Cris deixar suas redes sociais, vamos falar dos nossos patrocinadores. Lógico, com né? certeza. Então, se você ainda não vai aparecer, se você ainda não segue as 3 Irmãs Cortinas, gente, comece hoje. Você tá perdendo. Cheio de novidade. A gente vai ter uma super promoção pro Dia das Mães. Já tem lá no nossa bio o grupo VIP, já entra lá no grupo. Exatamente, porque essa que teve foi um sucesso absoluto, e quem não entrou ficou decepcionado. Não, depois no outro dia a pessoa queria, já não tinha mais as peças, então entra colchas, cortinas, decoração, tem muita coisa linda para deixar a sua casa bem linda, bem aconchegante. E agora que vai entrando esse friozinho, né? Meu Deus, tem aquelas cobertinhas maravilhosas, que a gente bem fica fofinhas, bem quentinho, assim. E a Renata, né? Exatamente. E agora é a hora de fazer o shape, né? Peraí, deixa eu ver, eu tenho que agradar aqui a nossa especialista em marketing. Então, se você quer ter uma alimentação saudável, se você quer melhorar os seus hábitos alimentares, se você quer fazer uma receita low carb, então entre em contato com a gente no @RenataGildeSeNutri, tem meu WhatsApp também aqui embaixo, então aí você entra lá e vai conhecer os meus conteúdos e eu espero poder ajudar você na mudança da sua qualidade de vida. Isso aí. E Cris, deixa suas redes sociais. Quem gostou, quem falou, não, quero uma consultoria ou quero contratar os serviços da Cris, aonde te encontra? @Crica Agência. Crica, CRICA Agência. Tá. E lá tem o WhatsApp, as outras redes sociais, e tem o direct, é só chamar a gente lá que a gente atende com o maior prazer.
Gente, olha, Ai, vale meu muito Deus, a pena investir nisso. É um investimento realmente, investimento. não é um gasto. Não porque tem opção, né? não Ou você tem. faz ou você paga para alguém que entende fazer, né? E aí você vai ver, gente, que fazer não é fácil. Não, Porque você tem, né, numa empresa pequena, você é tudo, é né? tudo. Para falar com marketing é você, para falar com finanças é você, com vendas é você, com Exato. reclamações é você. Então, tem que ter alguém, um outro braço aí para trabalhar junto. Com certeza, né? para fazer o seu negócio realmente decolar. É né? isso aí. E não existe fórmula mágica. Esses hackzinhos que vendem na internet funcionam, mas funcionam por um tempo. Quando você encontra a sua forma de criar conteúdo e a sua autenticidade, quando você coloca a sua autenticidade, aí é que o negócio dá certo. A fórmula, aqueles hackzinhos, vai funcionar por um tempo e depois não até funciona cair a mais. modinha, né? Depois... É isso aí, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. muito legal. Muito legal. esclarecedor. Nossa, demais. Deu A Cris muitos insights. entregou né? tudo, não segurou tudo. conteúdo. Exatamente. Que bom. Ficamos muito felizes. Eu que de agradeço, receber é aqui. muito legal. Chamem a Cris. Isso aí. E você que esteve com a certeza. gente, né? Compartilha com aquela amiga que tá Começando, tá vendendo roupa para as amigas no WhatsApp, ó, quanta dica que ela pode aproveitar. É isso né? aí, eu tenho certeza que vai ser muito útil. E a gente te espera no próximo episódio. Isso aí, Tchau, tchau. tchau.